Galera, beleza? Aqui quem fala é o Pedro e eu tô aqui para vocês para estar fazendo aqui a resolução da lista 1.3 de conceitos iniciais. Essa lista é do nosso professor Carlos Tadeu, da disciplina Fundamentos de Lógica e Algoritmos do IFRN Campus Parelha. O dia de hoje é dia 6 e o meu nome é Pedro Lucas Medeiros do Nascimento, no qual vai fazer essa lista com vocês, ok? É uma lista rápida, simples e que, se você não é do IF, também pode ver esse vídeo, pode tentar resolver ela vai estar aí na descrição, mas vamos deixar de enrolação e vamos começar logo. Bem, na exercício 1.3, a primeira questão diz: faça um programa que calcule e mostre a área de um retângulo. Vamos lá para o Dev. Opa. Aqui no Dev, vamos abrir um arquivo e vamos já fazer o seu cabeçalho. Opa. E o que esse programa está pedindo? Esse programa está pedindo para a gente pedir os valores de um retângulo e calcular sua área. Ou seja, a gente vai ter que pedir sua base e sua altura. Por quê? Porque a área de um retângulo é calculada se multiplicando a base vezes a altura. Nesse caso, eu vou utilizar de doble. Por quê? Porque as medidas, a gente pode ter um retângulo com lado 10,5 centímetros, por exemplo. Ok? Então, vou utilizar doble para a gente não poder trabalhar com números quebrados. Então, vamos criar duas variáveis do tipo doble, uma chamada base e outra altura. Com o Cout, a gente vai pedir o valor dessas duas variáveis. Digite a base. E com o Cin, a gente vai receber esse valor que a gente vai digitar e salvar na variável base. Cout mais uma vez para pedir o valor da altura e salvar com a ajuda do Cin, salvar na variável altura, né? É exatamente o que a gente está fazendo agora. Após isso, a gente só precisa fazer a multiplicação e assim se obtém a sua área. Então a gente pode colocar no Cout mesmo a sua área, a área do retângulo é igual a, fora das aspas, como a gente vai falar de variável, a gente bota menor, para a gente separar texto de variáveis. Então a gente vai botar base vezes altura. Ponto, vírgula, a gente já pode executar o nosso programa. Ok? Verificar aqui. Retângulo. Lembrando que todos os códigos vão estar aí na descrição em uma parte do Drive. A nossa base vai ser 10 e o nosso retângulo vai ter uma altura de 5. 10 vezes 5, 50. O programa está correto. O que aconteceu foi o seguinte. Calma. Ele criou duas variáveis chamadas base e altura. No Cout ele pediu a base, salvou na variável base, pediu a altura, salvou na altura e deu o resultado botando o valor de base vezes altura. Ok? Já podemos ir para a nossa próxima questão. Faça um programa que calcule e mostre a área de um círculo. Ok? Vamos já abrir o cabeçalho. E, bem, para calcular a área de um círculo, a gente precisa pedir o raio, que é uma coisa que vai mudar de círculo para círculo. Vai ter que fazer raio ao quadrado vezes π. Qual o valor de π? 3,1415, pode ser muito maior, certo? Então vamos lá. A gente sabe que a gente vai ter que pedir um valor, que é o valor do raio. Então vamos criar a variável que vai salvar o raio. E com o Cout vamos pedir para a pessoa digitar o valor desse raio. Digite o raio. Cin menor, raio. Vamos salvar na variável raio. Ok? A gente pediu com o Cout para digitar o valor do raio e salvou na variável raio. Agora a gente tem que calcular. Vamos criar outra variável que vai ser... Não precisa nem criar outra variável. Fazer que nem o do retângulo. Cout menor. A área do seu círculo é igual a, fora das aspas, menor. E o que a gente faz é raio ao quadrado vezes π.
Raio ao quadrado é raio vezes raio. E vezes π. Quem é π? Π é exatamente o que eu disse. 3,14. Podemos arredondar para isso. Certo? Ponto e vírgula no final. Mas é só isso, Pedro? É exatamente só isso. Digita o valor do raio. Vamos dizer que o nosso raio é 4 alguma coisa. Qualquer coisa. Centímetros, metro. 4. 4 vezes 4, 16. Vezes 3,14, 50,24. Essa é a área do nosso círculo que tem como raio 4. Certo? Se vocês quiserem botar a unidade de medida, vocês podem colocar aqui, ó, menor para separar, que não é mais variáveis, botar menor em centímetros, por exemplo. Mas não é o caso. Certo? Já podemos abrir um novo arquivo. Faça um programa que recebe 3 notas de 1 a 1. Calcule e mostre a média ponderada dessas notas, considerando peso 20 para a primeira nota, peso 30 para a segunda nota e peso 50 para a terceira nota. Certo? Então vamos lá para o def. O que a gente tem que fazer? Como é que se calcula nota ponderada, principalmente? Inicialmente, a gente tem que pegar as notas, multiplicá-las pelos seus pesos. Por exemplo, a primeira nota tem peso 20. Okay? Então, a nota que você tirar, você vai multiplicar por 20. E no final, você vai multiplicar, tipo, a segunda nota por 30, multiplicar a terceira nota por 50, depois você soma e divide pela soma desses pesos. No caso, seria 20 mais 30 mais 50. Depois de somar tudo, você vai dividir por 100. Ou seja, então, vamos botar isso aqui no computador e vocês vão entender. Primeiramente, a gente tem que pedir 3 notas. Vamos trabalhar com doble? Ou float? Float é melhor. Porque float tem, a gente vai receber um número menor de casas decimais. Então a gente não vai receber, sua nota não vai ficar 90,76543221, não. Sua nota vai ficar 7,6, por exemplo, só isso. Então, nota 1, nota 2, nota 3. A gente vai criar essas 3 variáveis e vamos pedir o valor delas. Digite sua nota de participação. A primeira nota é a de participação e tem peso 20. CIN, nota 1. COUT, digite sua nota da primeira prova. CIN, nota 2. COUT, digite sua nota da segunda prova. CIN, nota 3. Ok. Gente, feito isso, agora vamos criar uma variável float também, que vai ser o nome dessa variável vai ser média, do tipo float. E ela vai receber o quê? Ela vai receber a nota 1 vezes o seu peso, que no caso é 20, mais a nota 2 vezes o seu peso, que é 30, mais a nota 3 vezes o seu peso, que é 50. Ok? E no final a gente vai ter que dividir pela soma desses pesos, que é 20 mais 30 mais 50, 100, certo? Olha, como o computador executa da mesma forma que a matemática, ele iria fazer a divisão aqui sem antes somar. Mas a gente não quer isso. Para isso a gente vai colocar entre parênteses. E assim a gente já calcula a nossa média ponderada, certo? Eu poderia simplesmente botar tipo aqui 2, 3, 5 e no caso aqui 10. Poderia, porque 2 mais 3 mais 5 é igual a 10. Mas vamos deixar do jeito que tá, certo? A resposta seria a mesma. Então, Cout, sua média é média. Pronto, ponto e vírgula. Média ponderada. Vamos lá, minha nota de participação, vamos supor que eu tirei 100. Minha primeira nota, vamos dizer que eu tirei um 78. E a segunda prova eu tirei, que é a que mais vale, eu tirei um 60. Opa. O que ele fez? Ele pegou 100 vezes 20, aí deu um valor.
Aí 78 vezes 30 deu outro valor. 60 vezes 50 deu outro valor. Somou e no final dividiu por 100. E minha média final foi 73,4. Pronto, essa foi minha média final. Exatamente o que aconteceu. A gente criou 3 variáveis. A primeira variável a gente pediu para ser a nota de participação. Segunda, primeira prova. A terceira, a segunda prova. E salvou nas variáveis, respectivamente. Depois a gente criou outra variável de número média, do tipo float, e calculou a média ponderada da seguinte forma. E no final a gente exibiu o valor dessa média, certo? Então podemos ir para a próxima questão já. Faça um programa para ler o salário de um funcionário e aumentá-lo em 30%, certo? O que a gente tem que fazer? A gente tem que pedir o valor desse salário do usuário e depois aumentá-lo em 30%. Eu já falei como trabalhar com como é que chama? Porcentagem nos meus vídeos. Então, se você quiser, você pode assistir aí e procurar. O vídeo é algumas dicas de C++, eu acho que é isso, de programação. O que a gente tem que fazer? A gente tem que pedir o valor desse salário. Eu vou criar com a variável, o tipo float, a variável salário. Vamos pedir o valor desse salário. Digite o seu salário. Cin maior, vamos salvar esse valor na variável salário. Agora a gente quer que aumente 30%. A gente poderia botar salário mais 30%? Não, não é assim. O que a gente vai fazer? A gente vai botar aqui float, vamos criar outra variável, aumento, que vai receber o que? O nosso salário. O nosso salário equivale a quanto? Equivale a 100%. Nosso salário inicial equivale a 100% do nosso salário atualmente. Só que vai haver um aumento de mais 30% do valor desse salário. Ou seja, salário, a gente tem que calcular quanto é 30% do nosso salário atualmente. É salário vezes 30 dividido por 100, certo? E com isso é um aumento, a gente soma com os 100% aqui. O nosso salário inicial é basicamente isso. A gente está aqui aumentando o valor. Poderia fazer de outra forma. A gente poderia, como aumenta? Esse aqui equivale a 100. Esse aqui equivale a 30. 100 mais 30, 130. Então, basicamente, o seu novo salário equivale a 130% do que valeria antes. Então, você pode botar salário vezes 130 dividido por 100. Porque isso aqui é que esse dividido por 100 é porque seria o porcento dividido por 100. Certo? Ponto vírgula. E agora com o C alto a gente vai exibir o novo valor. Seu novo salário é aumento. Opa, pronto. É isso. Aumento. E vamos lá. A gente criou a variável salário do tipo float. Vamos digitar aqui que o nosso salário é de 1.240,50 centavos e 4 centavos. Ok? Quando eu digitar um enter, tá aqui no Cout, né? Ele vai salvar esse valor no salário e vai vir aqui no float, que vai criar o valor, a variável aumento, que vai receber o quê? 1240,4 vai multiplicar por 130, depois dividir por 100, que no caso teve o que vai, nosso resultado vai ser um aumento, nosso salário com um aumento de 30%. No final ele vai entrar no Cout e vai dar o aumento. E foi exatamente isso que aconteceu. Se vocês quiserem testar, vocês podem jogar aí na calculadora esses valores, certo? Agora vamos para a próxima, que esse aqui eu fiz durante uma live, o número 6 eu fiz durante a live, e se você não viu, pode, se quiser pode ir olhar lá, mas pode olhar aqui também, né? Porque a mesma questão aqui fica mais fácil. Você já está aqui, né? Então, faça um programa que pede dois números ao usuário. Calcule e exiba na tela o primeiro número elevado ao segundo. Dica: a função de potência em C++ chama-se poll. Para que seja possível usá-la, é necessário importar a biblioteca match.h usando o comando #include. Ok, a gente vai ter que criar um programa que ele vai fazer o quê? Ele vai calcular
uma potência, dado, você vai dizer dois números, e ele vai elevar um número pelo segundo. Para isso, ele diz que a gente tem que utilizar da biblioteca match.h. O que é biblioteca? É um meio com documento que alguém criou que tem uma série de funções que você pode utilizar. Então, aqui, ó, IOStream é uma biblioteca. Ela nos possibilita utilizar Cout e Cin. Se a gente tirar o IOStream, a gente não vai conseguir usar Cout nem Cin. Então, a gente precisa continuar com ela. Então, a gente deixa ela aí e agora a gente precisa de outra biblioteca, que é a match.h, que é a biblioteca que vai nos dar várias funções matemáticas, incluindo a que a gente necessita. E eu vou mostrar quais seriam. Aqui eu vou criar duas variáveis, que é a base e o expoente. E no caso a gente deve pedir. E vamos pedir esses valores. Cout, digite a base. Cin, base. Cout, digite o expoente. Cin, expoente. Agora a gente vai calcular. Vamos criar aqui, ó. Int potência. Vamos criar uma variável do tipo inteiro, com o nome potência, que vai receber o quê? A função poll, que aqui faz exatamente as potências. A gente vai abrir parênteses e o que a gente vai fazer? A gente vai botar dois valores, que no caso seria a base, primeiramente, e separar vai ser a base e o expoente. A gente vai separá-los por vírgula. A base é o quê? É a nossa variável base. E o nosso expoente é a nossa variável expoente. Se eu quiser botar um número inteiro, tipo se eu quisesse fosse um programa para elevar ao quadrado, eu poderia colocar um 2? Poderia, mas a gente quer levar ao número que a gente pediu. Então, base expoente. Ok? Agora vamos exibir o valor dessa potência. A sua potência é potência. Ok, essa função ela recebe dois valores, que é a base, e separado por vírgula você vai botar o valor do expoente. Exatamente isso aqui. Certo? Potência. Olha aqui, ó, apareceu aqui, ó. Deixa eu ver se ainda tá aparecendo, ó. Double, ela tá dizendo que tá vendo aqui, ó, parênteses, double x, quer dizer que ela vai receber o valor. E embaixo, double y, quer dizer que ela vai receber outros separados por vírgula, certo? Aí vamos lá. Aqui a gente criou duas variáveis, int base e int expoente. Vamos digitar, tá pedindo o valor da nossa base e vai salvar na variável base. Eu vou botar que é 10. Digito o expoente, eu vou botar que é um 3, tá aqui. Então ele vai vir para cá, vai criar uma variável chamada potência, que vai receber a função poll entre a base, que no caso é 10, e o expoente, que é 3. Ou seja, ele vai multiplicar 10 vezes 10 vezes 10. 10 a terceira, que é 1000. Então no final ele deve exibir e a sua potência é 1000. Bem, galera, esse foi o nosso vídeo de agora, né? E muito obrigado se você assistiu até aqui e valeu, espero que vocês estejam bem, aproveitando essa quarentena para dar umas estudadas também. E muito obrigado, valeu, falou, fui! Opa, galera, beleza? Aparecendo aqui no final do vídeo, né? E, bem, eu queria dar só o avisinho que esse é o segundo vídeo de hoje. Se você não viu, eu respondi como fazer a resolução da questão de switch. Se você não assistiu o switch também, vai lá ver o vídeo, tá bem interessante. Vocês aprenderem já a estrutura condicional, recomendo começar por if else, exatamente por onde deve começar. E aqui na lateral, aqui embaixo tem as minhas redes sociais. Caso vocês queiram me contatar para tirar alguma dúvida ou qualquer coisa, do outro lado, deveria ter o último vídeo, mas está meio errado. E aqui embaixo tá os últimos vídeos, basicamente, na verdade os últimos não, os vídeos que eu pretendo postar essa semana, que são os vídeos de hoje. 3 gameplays, caso vocês não saibam, eu gravo gameplays também. Tô tentando, pelo menos, eu
não levo muito jeito, mas eu tô aprendendo. Se vocês quiserem buscar um pouquinho de divertimento, pode assistir, que eu acho que tá bem interessante. E ou a resolução da lista 1.4 também quinta-feira, tá, galera? Se vocês quiserem assistir, só é vir aqui no canal, também vou estar deixando lá no grupo do WhatsApp. Valeu, falou e fui.